Você consegue se virar nos 30? Isso é bom ou é ruim para o empreendedor? Alea jacta est. Meu nome é Ernesto Augusto Garbi, eu sou especialista em acelerar a jornada de jovens no processo de enriquecimento. Eu sou professor da UDESC, empreendedor, investidor e fundador do canal Ernesto Garbi. Hoje a gente vai falar nesse nosso vídeo aqui sobre empreendedores do mundo todo. A entrevista que vocês vão ver com o Marcos Hashimoto vai revelar diversos perfis de empreendedor. Falou do país mais empreendedor do mundo, falou da dificuldade que existe no Brasil, falou do nosso principal ponto fraco aqui no Brasil, o planejamento que a gente não faz, o improviso. Também falou pontos positivos de nós, né? Temos pontos positivos, a capacidade criativa, né? Que não no sentido de inovação, mas no sentido de termos recursos escassos e conseguir se virar nesse sentido aí, se virar sem dinheiro. Comentou também que a gente precisou se desenvolver nessa área por causa da dificuldade do nosso país em empreender, em ter planejamento, porque ninguém se planeja aqui, enfim, a resiliência que a gente precisa ter para conseguir sobreviver nesse mundo de negócios aqui no nosso país. Acompanhe a entrevista aí com o Marcos e depois a gente volta aí. Então, continuando aqui a nossa conversa com o Marcos Hashimoto, colunista da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É um prazer estar aqui com você, Marcos. Você comentou dessa experiência internacional com o teu plano de negócios, muito bacana e tal, mas você teve a oportunidade de viver com empreendedores de praticamente todo mundo ali naquela oportunidade. Tem diferença entre os empreendedores brasileiros? Você saberia me dizer se são diferentes do resto do mundo? Quais seriam as regiões que existem mais empreendedores? Ou por que isso acontece? Não foi só nessa ocasião, né? Ao longo da minha trajetória, eu tive a felicidade aí de participar de congressos de educação empreendedora, conhecer empreendedores, investidores no mundo inteiro, professores de empreendedorismo no mundo inteiro, entidades e associações que fomentam cultura empreendedora. Então, nessas minhas andanças, eu conheci bastante o perfil empreendedor em outras culturas e como que o brasileiro se diferencia. O que eu posso dizer em primeiro lugar, o país mais empreendedor, sem sombra de dúvida e bem à frente dos demais, é os Estados Unidos. Lá é uma cultura já de berço, muito pautado no senso de autonomia, independência e busca pela realização, um foco muito direcionado em sucesso, o não conformismo com seu status quo. Então tem um monte de elementos que caracterizam os Estados Unidos como um país dos empreendedores de fato. Muito dessa influência acaba entrando em países que são parceiros e aliados dos Estados Unidos, como parte do bloco, de alguns países do bloco ocidental democrático na Europa. Também Israel recebe muita influência da cultura empreendedora americana, né? Agora, são tipos de empreendedores diferentes, né? Se a gente fizer uma comparação com o empreendedor brasileiro, eu diria que o empreendedor brasileiro ele tem como ponto fraco, comparado com os empreendedores em outros países, a capacidade de planejamento. Então, o brasileiro é muito focado em improviso, não se vira nos 30, em ver o que vai acontecer para então ver que decisão que ele toma. Então ele não tem muito hábito de fazer planejamento, até porque não é uma cultura brasileira fazer planejamento. Então, mesmo as pessoas que aprendem e gostam e valorizam planejamento, o entorno do negócio dele, então o contador dele, o cliente dele, o fornecedor dele, o advogado dele, o prestador de serviço, ninguém planeja. Então o planejamento dele sempre fura. Então o cara não se estimula muito uma cultura de planejamento porque não faz parte da cultura do brasileiro, né? Então esse é um lado negativo que acaba prejudicando bastante, ele perde muito dinheiro, ele perde muito tempo por não planejar.
Por outro lado, o que diferencia o brasileiro de longe de outros empreendedores em outros países é a sua capacidade criativa. E não é a criatividade de inovação. O Brasil está muito atrás em termos de inovação, não temos bases de pesquisas para inovações de impacto. No entanto, o brasileiro é muito criativo no sentido de improvisar recursos escassos. Ele é muito criativo em lidar com circunstâncias limitadas e, eu tenho que fazer isso acontecer, não tenho dinheiro, não tenho recurso, então ele pensa sempre quem eu conheço que pode me ajudar, como que eu posso substituir esse material por outro. Então é sempre um pensamento de lidar com as circunstâncias limitantes, que são várias, né? O Brasil é um dos países mais difíceis de se empreender em termos legais, em termos de estrutura, em termos de tributação, é um dos piores países para se fazer negócios. Então, o brasileiro que consegue, a despeito de todas essas barreiras, conseguir prosperar com o seu negócio, né, conseguir dar certo, ele dá certo em qualquer lugar do mundo, né? Então, essa capacidade de resiliência, de adaptação do empreendedor brasileiro é muito valorizado, inclusive, fora daqui, e é o que caracteriza como ponto forte do empreendedor brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Se você gostou do que você viu e você quer conteúdos ricos para jovens que querem enriquecer, se desenvolver em termos de empreendedorismo, inscreva-se aqui no canal e acompanhe esses vídeos.